Deus vai te honrar. Onde tentaram te envergonhar, você não chegou até aqui por acaso. Esta mensagem está vindo do céu diretamente para você. Talvez você esteja ferido por palavras. Talvez o que mais te machucou não foi o que tiraram de você, mas o que falaram sobre você. Você tentou, você foi fiel, você serviu com o coração, mas mesmo assim te criticaram. Mesmo assim riram. Mesmo assim te apontaram e te envergonharam onde você mais confiava. Mas Deus me mandou te dizer algo. Hoje, com autoridade e compaixão, eu vou te honrar exatamente onde tentaram te envergonhar. Essa vergonha não veio para te destruir, ela veio para preparar o palco. Porque quando Deus resolve exaltar alguém, Ele faz isso diante daqueles que duvidaram. Salmo 23:5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sim, eles vão ver, não por vingança, mas por testemunho. Deus não vai apagar o que fizeram com você, mas Ele vai usar isso como cenário para a sua vitória. Você vai voltar naquele lugar onde te rejeitaram, mas não como quem implora, e sim, como quem carrega a glória de Deus nos ombros. Você foi rejeitado? Jesus também foi. Você foi humilhado? Ele também foi. Você chorou sozinho? Ele também chorou. Mas Ele ressuscitou. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está em você. Isso significa você vai se levantar. Você vai ser honrado. E não será em silêncio. Será diante daqueles que te viram cair. Se você está passando por vergonha, se está carregando acusações injustas, se está lutando contra o peso do que disseram sobre você, Deus está dizendo, eu vi tudo e eu não terminei. O que hoje parece humilhação, amanhã será testemunho. O que hoje dói, amanhã será base para levantar outros. Você não será lembrado pelo que disseram sobre você, mas pelo que Deus vai fazer através de você. Então enxugue essas lágrimas, porque a temporada de dor não será eterna. E quando Deus começar a te honrar, nem mesmo você vai acreditar no que Ele preparou. Continue fiel, continue humilde, continue orando, porque Deus vai te honrar onde tentaram te envergonhar. Você já percebeu como as maiores dores da vida geralmente vêm de onde menos esperamos? Não, é o estranho que fere com mais profundidade. É aquele que a gente amava, é aquele que a gente confiava, é aquele que a gente ajudou. As maiores feridas não são visíveis, são aquelas que sangram por dentro. São as palavras jogadas em tom de desprezo, são os olhares de desdém. É a vergonha que tentam colocar em cima da sua história, mesmo sem conhecer a sua jornada. E mesmo assim, você continuou. Você não se levantou porque estava forte. Você se levantou porque Deus te sustentou. Você não seguiu em frente porque tinha todas as respostas. Você seguiu porque dentro de você ainda existia uma pequena faísca dizendo, não acabou. E não acabou mesmo. Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Deus não desperdiça uma dor. Cada lágrima que caiu no chão vai florescer em testemunho. Cada humilhação vai se transformar em honra, e não será longe, escondido em silêncio. Será no mesmo lugar onde tentaram te derrubar. A mesa já está sendo preparada. E não é qualquer mesa, é uma mesa de honra, é uma mesa de restituição, é uma mesa de testemunho. Deus vai te erguer, não para te exaltar como o mundo exalta, mas para mostrar que Ele ainda é o Deus que transforma pranto em dança. Não importa o quanto te fizeram desacreditar de você. Não importa quantas pessoas disseram que você não iria conseguir. Não importa se zombaram da sua fé, das suas escolhas, da sua história. O que importa é o que Deus está dizendo agora. Eu te escolhi, eu te separei e eu vou te honrar. Você não precisa se defender, não precisa provar nada, não precisa lutar com a própria força. Quem te justifica é o Senhor. Enquanto você chorava no travesseiro, Ele via.
Enquanto você suportava calado, ele anotava. Enquanto você segurava a dor só para não desabar na frente dos outros, ele te fortalecia no oculto. E agora chegou a hora. A hora de Deus colocar os olhos sobre você. A hora de quem zombou assistir ao milagre. E não por vaidade, mas para que fique claro que quem te levantou foi o céu. Você ainda vai agradecer pelas portas que se fecharam. Vai louvar por cada traição. Vai glorificar pelas palavras que te machucaram, porque todas elas foram sementes, e Deus está prestes a enviar a colheita. A sua vergonha será substituída por honra, e a sua dor vai virar história de superação. Você já quis gritar? Já quis expor tudo o que fizeram com você? Mostrar para o mundo as injustiças, as mentiras, as traições? Isso é humano. Mas Deus quer te lembrar hoje, a vingança não é sua, a justiça vem do céu. Romanos 12:19. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Você não precisa se vingar, não precisa se igualar, não precisa provar nada a ninguém. A sua resposta será a sua vida, a sua defesa será o seu crescimento. Sua justiça será visível na transformação que Deus vai operar em você. Eles disseram que você não ia conseguir. Deus vai mostrar que ninguém pode impedir um propósito quando ele decide cumprir. Eles riram quando você caiu, mas vão se calar quando virem você de pé, restaurado, transbordando da presença de Deus. E quando isso acontecer, não guarde mágoa, guarde testemunho. Aqueles que te rejeitaram precisarão reconhecer que a mão de Deus estava sobre a sua vida, e você terá a oportunidade de dizer: foi Deus, só Ele. A maior vitória não é quando você humilha. O que te humilhou é quando você perdoa e continua. É quando você cresce sem pisar. É quando você vence sem precisar derrubar ninguém. Deus está levantando uma geração que brilha sem apagar a luz do outro. E você faz parte disso. O mundo ensina a competir, a comparar, a se vingar, mas o céu ensina a confiar, a esperar, a entregar. E é quando você entrega que Deus age, é quando você silencia que Ele fala, é quando você ora por quem te feriu, que Ele começa a curar a sua alma. Você não precisa de palco para ser honrado, você precisa de altar. E você está no altar certo. Você não se afastou, você não endureceu o coração. Você continua buscando, mesmo com o coração quebrado. E por isso, Deus vai te recompensar em público por tudo que você suportou em silêncio. Mateus 6:6. Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará em público. Se prepare, o que está vindo é honra. Não qualquer honra. É honra celestial, é honra que cura, é honra que testemunha. Você ainda vai olhar para trás e entender por que precisou passar por tudo isso. E quando esse dia chegar, você não vai sentir raiva, vai sentir gratidão. Porque tudo isso te moldou e te preparou para o que está por vir. Você já teve aquela sensação de que ninguém vê o quanto você se esforça? Você ajuda e não recebe gratidão. Você cuida e é esquecido. Você levanta outros e ninguém nota quando você... O Gai é como se você fosse invisível para o mundo. Mas hoje o céu está te dizendo: eu vi o que ninguém viu, eu conheço o que ninguém sabe, e eu vou te honrar por isso. Tem lutas que você nunca contou para ninguém. Tem dias que você sorriu por fora, mas estava se despedaçando por dentro. Tem noites em que você dormiu com a alma cansada e acordou ainda mais pesado, mas mesmo assim não desistiu. Você seguiu em frente, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem aplausos, mesmo sem companhia. E isso não passou despercebido por Deus. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor. Deus não é injusto e Ele não vai permitir que a sua fidelidade acabe esquecida. Você será lembrado, você será levantado, você será honrado. E sabe onde? No mesmo lugar
onde tentaram te apagar, no ambiente em que disseram que você não era capaz, na roda onde zombaram da sua fé, na família onde te chamaram de exagerado, na igreja onde não reconheceram seu valor, no trabalho onde te diminuíram. É ali que Deus vai mostrar que Ele te escolheu. Você não precisa aparecer para ser lembrado. Você só precisa ser fiel. A fidelidade em silêncio gera recompensas que ninguém pode apagar. Deus está escrevendo um capítulo novo da sua história. Esse capítulo não tem vergonha. Esse capítulo tem honra, cura e recomeço. Salmo 75, 6, 7. Porque a exaltação não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto. Mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Deus vai te exaltar, não porque você pediu, mas porque Ele viu. Viu quando você semeou mesmo sem ter. Viu quando você perdoou mesmo com o coração ferido. Viu quando você calou quando podia se vingar. Viu quando você ficou de pé mesmo com a alma machucada. Nada disso foi em vão. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. O céu conta o que a terra ignora. O céu recompensa o que o mundo esquece. E a sua recompensa vem de cima. Prepare-se. Deus vai te honrar onde tentaram te envergonhar. Existe uma diferença entre o que o mundo chama de sucesso e o que o céu chama de honra. O mundo valoriza a aparência. Deus valoriza o caráter. O mundo aplaude os que sobem rápido. Deus se revela aos que permanecem fiéis quando ninguém está olhando. Honra verdadeira não é conquista, é herança de quem foi aprovado no secreto. Você pode até não ter muitos seguidores, pode não ter aplausos, pode não ser notado por ninguém, mas o céu inteiro sabe quem você é. E quando Deus decide honrar alguém, não existe mão humana que possa impedir. Não existe inveja que consiga bloquear. Não existe crítica que consiga apagar. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. A sua humildade está sendo observada, o seu temor está sendo contado e a sua fidelidade está sendo valorizada. Não por homens, mas por Deus. Você pode ter perdido algumas batalhas, pode ter chorado depois de tentar fazer tudo certo, pode ter sofrido nas mãos de quem você ajudou, mas nada disso será o fim da sua história. A vergonha que colocaram sobre você será arrancada e no lugar dela, Deus vai colocar uma veste nova. Ele vai te vestir de dignidade, vai te revestir de coragem. Vai restaurar o brilho que tentaram apagar em você. Sabe por quê? Porque Deus honra quem o honra. 1 Samuel 2,30. Aos que me honram, honrarei. Você não buscou reconhecimento, mas Deus vai te dar. Você não buscou palco, mas Deus vai te colocar onde precisa estar. Não para a sua glória, mas para a dele. E quando isso acontecer, quando começarem a ver a sua virada, quando começarem a comentar sobre a sua superação, você vai lembrar dessas palavras. Foi Deus, foi só Deus. Essa é a diferença da honra do céu. Ela não te infla, ela te transforma, ela te cura, ela mostra para todos que foi Deus quem e fez. Você não vai precisar se promover, porque quem tem promessa não precisa se provar. A sua hora vai chegar, e quando ela chegar, você vai entender por que demorou, por que doeu, por que parecia impossível. Tudo fará sentido, porque Deus vai te honrar onde tentaram te envergonhar. Você tem carregado marcas, cicatrizes que ninguém vê, feridas que o tempo não conseguiu apagar completamente. Elas doem quando alguém toca, elas pesam quando você tenta seguir, elas gritam quando você tenta silenciar. E por muito tempo você achou que essas feridas te diminuíam, achou que elas eram prova de derrota. Mas hoje Deus está dizendo: essa ferida vai se tornar a marca do meu poder na sua vida. João 20, 27. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado. Jesus ressuscitou, mas manteve as marcas, porque as marcas contam a história de quem venceu.
As marcas provam que a dor existiu, mas não venceu. O que fizeram contra você não vai definir quem você é. A traição não será sua identidade. A vergonha que tentaram impor não será seu destino. O abandono que você sofreu não será seu fim. Sabe por quê? Porque Deus transforma feridas em testemunhos, dor em missão, humilhação em autoridade. Você vai voltar a pisar onde foi humilhado, mas não com revolta. Você vai voltar com unção, com cura, com perdão. Você será a resposta para quem foi canal de dor. É assim que Deus age. Ele não desperdiça nada. 2 Coríntios 1:4. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. A sua história está sendo escrita com lágrimas agora, mas será lida em voz alta com gratidão no futuro. A sua marca, aquela mesma que um dia te envergonhou, vai ser o sinal de que Deus passou por você. Não esconda suas dores de Deus. É com elas que Ele trabalha. É nelas que Ele planta o milagre. É no lugar da vergonha que Ele coloca honra. Você não vai apenas vencer. Você vai voltar curando outros com as mesmas feridas que tentaram te destruir. Porque é isso que Deus faz. Ele transforma o envergonhado em canal de glória. E quando perguntarem como você conseguiu, você vai sorrir, levantar os olhos e dizer: foi Deus, só Deus. Você foi ferido em lugares onde esperava ser acolhido, esperava amor, recebeu rejeição, esperava apoio, recebeu silêncio, esperava um abraço, recebeu julgamento. É difícil entender porque dói mais quando a ferida vem de perto. De quem você confiava, de quem dizia te amar, de quem você defenderia com os olhos fechados. Mas hoje, Deus está tocando exatamente nesse ponto. O lugar onde você foi quebrado será o lugar onde Ele vai te reconstruir. Onde faltou amor, Deus vai derramar graça. Onde te diminuíram, Deus vai te fazer crescer. Onde te calaram, Ele vai te dar voz. Onde te julgaram, Ele vai te cobrir com misericórdia. Salmo 147:3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. O mundo marca, mas Deus cura. As pessoas machucam, mas Deus restaura. E o que foi usado para te derrubar, será usado por Deus para te levantar ainda mais forte. Você não vai viver à sombra do que te fizeram. Você vai viver à luz do que Deus vai fazer. E o mais bonito é que você não vai precisar forçar nada. Não vai precisar buscar reconhecimento. Não vai precisar se exibir. A presença de Deus na sua vida vai falar por você. Vai haver uma unção tão visível, tão notável, tão marcante, que até quem tentou apagar você vai ser impactado por quem você se tornou. Isso é honra. E essa honra não vem de homens, vem do céu. Isaías 60:15. Em lugar de seres desamparada e aborrecida, eu farei de ti uma excelência eterna, um gozo de geração em geração. Você foi deixado de lado, mas Deus está te colocando de pé. Você foi ignorado, mas Deus está anunciando a sua chegada. Você foi esquecido, mas agora o céu inteiro está se movendo ao seu favor. Deus vai curar onde ninguém tocou, vai consolar onde ninguém alcançou, vai restaurar o que você já tinha enterrado. E quando a graça dele tocar esse ponto que ainda dói, você vai se tornar uma referência viva do que é ser honrado por Deus. Prepare-se, onde faltou amor, vai transbordar favor. Você já se perguntou por que Deus permitiu aquela situação constrangedora? Aquela exposição injusta, aquela decepção pública, aquela vergonha que te fez querer desaparecer? Deus não provocou sua dor, mas Ele permitiu, porque sabia o que viria depois dela. Gênesis 50:20. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que se cumprisse o que se vê neste dia. Você não teria se movido se tudo estivesse confortável. Você não teria amadurecido se tudo tivesse sido fácil. Você não teria orado como orou.
Se não tivesse sido ferido como foi, a humilhação não foi o fim, foi a passagem. Foi o desvio que Deus usou para te proteger de algo maior lá na frente. Foi a ferramenta que Ele usou para te ensinar o que você não aprenderia no aplauso. A humilhação preparou seu espírito, lapidou seu orgulho, despertou sua fé e te trouxe até aqui. Se hoje você é mais forte, mais firme, mais cheio de discernimento, é porque você passou pelo vale da vergonha sem deixar o coração morrer. No meio do caminho, você venceu por dentro e agora Deus está preparando a vitória do lado de fora. 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A exaltação vem, mas vem no tempo certo. No tempo em que a sua alma já não precisa provar nada. No tempo em que você entende que ser exaltado por Deus é melhor do que ser validado por homens. Deus não quer apenas te levantar. Ele quer que você esteja pronto para se manter de pé. E por isso Ele permitiu o processo. Por isso Ele não te poupou do vale. Por isso a vergonha veio antes da honra. Porque agora, quando a honra chegar, você não vai se perder. Você não vai se vangloriar. Você vai reconhecer. Foi Deus. Foi só Ele. A humilhação não te paralisou. Ela te forjou. Ela te empurrou para mais perto de Deus. E isso ninguém pode tirar de você. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. O que Deus vai te entregar depois da vergonha será infinitamente mais forte, mais estável e mais duradouro. Você não será lembrado pela queda, mas pela maneira como se levantou. E principalmente por quem te levantou. Você já reparou como a virada de Deus quase nunca vem com aviso? Ela não bate na porta com antecedência, não manda recado, não segue lógica humana, ela simplesmente chega. E quem viu sua luta, quem zombou da sua fé, quem virou as costas enquanto você orava, vai ver também a sua colheita. A reviravolta de Deus é assim, silenciosa no preparo, impossível de ignorar no resultado. Salmo 126:1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Você está mais perto disso do que imagina. A honra de Deus não caminha segundo o calendário do mundo. Ela vem no tempo exato do céu. E quando chega, transforma tudo de uma vez. O que era peso, vira alívio. O que era vergonha, vira testemunho. O que era dúvida, vira certeza. E todos que duvidaram vão testemunhar o que Deus fez com alguém que não desistiu. A espera foi longa, mas a recompensa será duradoura. Não será passageira, não será superficial. Será algo tão sólido e tão marcante que ninguém poderá dizer que foi sorte, coincidência ou esforço humano. Isaías 43:13. Agindo eu, quem o impedirá? Você não precisa de defesa, precisa de presença, precisa estar no centro da vontade de Deus. Porque quando Ele age, não há argumento, julgamento ou crítica que prevaleça. A sua resposta vai ser silenciosa, mas vai ecoar. Vai ecoar nas conversas que te menosprezaram. Vai ecoar nos ambientes que te ignoraram. Vai ecoar nas histórias que tentaram apagar você. E tudo isso sem precisar levantar a voz, porque a honra de Deus fala por si. Prepare o coração. A virada de Deus não tem lógica, tem glória. E quando ela chegar, você vai entender por que teve que esperar, por que teve que suportar, porque parecia que nada acontecia, porque tudo estava sendo alinhado no invisível, para que no visível a glória fosse toda dele. Você passou pelo vale em silêncio, suportou a dor calado, foi humilhado diante de muitos, mas permaneceu fiel diante de Deus. Agora o tempo está mudando, porque o mesmo Deus que te sustentou em secreto vai te levantar em público. Você não buscou exposição, você só queria paz, só queria justiça, só queria respirar de novo, sem carregar o peso da vergonha injusta. E o céu está dizendo: agora é a minha vez. Salmo 18, 16, 19. Do alto estendeu a mão e me segurou.
Tirou-me das águas profundas, levou-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se agradou de mim. Você não vai apenas se recuperar, você vai ser elevado, não para provar algo a alguém, mas para glorificar aquele que esteve contigo quando ninguém mais ficou. Deus vai te honrar diante daqueles que só viram a sua queda. Vai abrir portas diante daqueles que tentaram te bloquear. Vai exaltar você onde tentaram te humilhar. E quando isso acontecer, as pessoas não vão entender, vão se perguntar como, vão tentar justificar. Mas você vai saber, foi a mão de Deus. 1 Pedro 5:10. E o Deus de toda graça, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você está sendo firmado. Deus está te preparando para que, quando a honra vier, você não perca a essência. Você não será mais o mesmo, mas também não será arrogante. Será sábio, manso, equilibrado. Porque quem foi ferido pela rejeição, aprende a abraçar com mais compaixão. Deus não quer apenas te honrar, Ele quer te usar. Quer fazer da sua história um canal de transformação para outros. Quer que o seu nome glorifique o nome dEle. E vai fazer isso na presença dos que te julgaram, na frente dos que riram, no meio dos que te abandonaram. Porque a honra do céu não acontece escondida, ela é testemunho vivo. E você está prestes a viver isso. Antes de Deus te honrar por fora, Ele vai te curar por dentro. Porque não faz sentido subir carregando feridas abertas. Não faz sentido ser exaltado enquanto sangra em silêncio. Deus sabe o que fizeram com você. Sabe onde você foi ferido. Sabe o que calou, o que engoliu, o que enterrou para seguir. E é exatamente aí, nesse ponto onde a sua alma ainda chora, que Ele vai tocar. Jeremias 30:17. Porque te restaurarei a saúde e sararei as tuas feridas, diz o Senhor. A ferida que você não contou para ninguém. Aquela que você achou que o tempo curaria, mas que ainda dói quando você lembra. Deus está dizendo, eu estou curando. Você não será mais guiado pela dor. Não será mais movido por lembranças. Não. Vai mais evitar lugares ou pessoas por medo de sentir tudo de novo. A cura está vindo. E com ela, a leveza. Leveza para respirar sem peso, para viver sem medo, para sonhar sem se limitar ao que passou, porque a vergonha que você viveu não define mais você. Deus está dando um novo nome, Isaías 62:2, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Esqueça os rótulos, as críticas, as palavras duras, as marcas injustas que colocaram sobre você. O céu tem outro nome para você: restaurado, curado, justificado, escolhido. E quando essa cura estiver completa, a honra virá, não como algo que te eleva acima dos outros, mas como um selo visível de que Deus passou pela sua história. Você será como alguém que venceu por dentro e por isso está pronto para vencer por fora. E quando isso acontecer, você não vai mais viver para provar nada. Vai viver para servir, para inspirar, para levantar outros, porque a sua cura será a ponte que levará outros até o coração de Deus. Deus não apenas cura, Ele transforma. E o que hoje é lembrança dolorosa vai se tornar a chave que abre portas para outros. Sabe essa área da sua vida que mais te envergonhou? Essa parte da sua história que você evita contar? Esse capítulo que você queria apagar? É justamente aí que Deus vai manifestar o maior poder. 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que você considerava fraqueza, Deus está transformando em ferramenta. A vergonha será trocada por sabedoria. O fracasso será trocado por autoridade. O peso será trocado por leveza. E aquilo que parecia o fim da sua reputação será o início da sua missão. Deus vai levantar você como alguém que fala com verdade, com propriedade, com compaixão. Porque quem passou por vergonha sabe o valor da honra.
Quem foi humilhado entende a importância da humildade. Você será ponte, será abrigo, será resposta. Isaías 61:3. Dar aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Essa é a troca do céu. Deus troca cinzas por coroa, pranto por alegria, humilhação por honra. E mais, Ele vai usar sua história para alcançar quem também foi rejeitado, para curar quem também foi envergonhado, para levantar quem também foi desacreditado. E isso é honra. Não é apenas ser reconhecido, é ser usado. Deus está preparando testemunhos reais através da sua jornada. Você não vai apenas se levantar, você vai levantar outros. Você será um sinal visível de que Deus transforma dor em destino, choro em ministério, vergonha em plataforma. Aquela cicatriz que você escondia vai se tornar prova de que Deus passou por você. E quando alguém olhar para você e perguntar como tudo mudou, você vai dizer com paz na alma: tudo começou quando eu entreguei a minha vergonha nas mãos do meu Deus. Deus não muda só histórias, Ele muda lugares. O mesmo cenário que foi palco da sua humilhação vai ser cenário da sua vitória. Deuteronômio 28:13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Você ainda vai andar pelos mesmos caminhos, mas de cabeça erguida. Vai olhar nos olhos de quem não acreditou, mas com paz. Vai sentar à mesa onde te negaram, mas agora como convidado de honra. Isso não é sobre orgulho, é sobre testemunho. Deus quer mostrar o que Ele faz com quem escolheu confiar, mesmo ferido. Com quem foi até o fim, mesmo sem aplauso. Com quem suportou calado, enquanto a alma gritava. Deus te viu sendo humilhado, mas Ele também te verá sendo honrado e será no mesmo lugar. Miqueias 7:8. Ó minha inimiga, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Você vai se levantar, não como antes, mas mais maduro, mais forte, mais leve, mais cheio de Deus. Porque esse não foi apenas um ciclo de dor, foi um processo de renascimento. Você está sendo reposicionado e o local onde você caiu será o mesmo onde Deus vai te exaltar. Vai chegar o dia em que você vai entrar naquele lugar que um dia te rejeitou e o ambiente vai se calar. Não por medo, mas por respeito à glória que estará sobre você. Isaías 54:4. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. A vergonha não te define mais. O passado não tem mais. Vós e o que tentaram destruir, Deus vai usar para construir algo ainda maior. Você vai testemunhar isso e vai entender que valeu a pena não desistir. Vai valer cada lágrima, cada oração não respondida no seu tempo, cada silêncio que você interpretou como abandono. Mas que era Deus trabalhando em segredo. O lugar da sua dor será o altar da sua vitória. Existe um tipo de honra que não precisa ser explicada. Ela carrega evidência, ela fala por si, ela é tão clara que até os que tentaram apagar, você vão ter que admitir, foi Deus. Salmo 43. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. A sua virada vai gerar fé em outros, porque a sua história está sendo escrita como um testemunho vivo do impossível. Quem conhece o seu processo vai reconhecer a sua vitória. E essa é a diferença da honra que vem do céu. Ela não exalta o ego, ela glorifica a presença. Você não foi promovido por influência, não cresceu por manipulação, não chegou até aqui por estratégia. Você está de pé por causa da misericórdia de Deus. E quando Ele honra, Ele sustenta, Ele firma, Ele confirma. Salmo 75:7. Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Ele abate o soberbo e exalta o fiel. Você será lembrado não pela dor, mas pelo que fez com ela.
pela fé que você manteve, pelo silêncio que você guardou, pela humildade que você escolheu. Agora chegou a hora. A estação mudou. E Deus está tirando você do tempo da vergonha para o tempo da honra. E sabe, o que é mais bonito? Você não perdeu sua essência, não se tornou amargo, não se contaminou. Você continua crendo, servindo, esperando, e por isso Deus vai te levantar. João 12:26. Se alguém me serve, o Pai o honrará. A honra de Deus não é só para quem canta bonito, ou fala bem, ou tem influência. Ela é para quem serve no secreto, para quem continua quando ninguém aplaude, para quem ora em silêncio e age com fé. Você é esse alguém, e o céu está se preparando para te exaltar. Não para a sua glória, mas para que todos saibam que há um Deus que vê, age e recompensa. Prepare-se, porque quando Deus honra, todos reconhecem. Chegou a hora de enxugar as lágrimas, de levantar a cabeça, de tirar o peso da vergonha dos ombros, porque Deus não te sustentou até aqui para te abandonar. Ele te sustentou para te levantar. Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Você não vai apenas vencer, você vai inspirar. Você vai se tornar um sinal visível da fidelidade de Deus. Os mesmos que zombaram vão ouvir de outros. Você viu o que Deus fez com ele? Você viu onde ela chegou? Deus está escrevendo uma história de honra com as letras que o mundo tentou apagar. Você foi rejeitado, Ele vai te incluir. Você foi calado, Ele vai te dar voz. Você foi esquecido, Ele vai te destacar. Você foi humilhado, Ele vai te exaltar. E tudo isso sem precisar forçar, sem precisar implorar. Porque quem é exaltado por Deus não precisa se justificar. Salmo 37:6. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. A tua hora chegou, mas não apenas para ser feliz, e sim para ser útil, porque a sua história vai salvar outras. A sua vitória vai encorajar muitos. A sua superação vai acender esperança onde só existia escuridão. E quando perguntarem como você venceu, você vai sorrir com paz e dizer: foi Deus. Foi quando eu entreguei minha dor. Foi quando eu parei de lutar com as mãos e comecei a lutar de joelhos. Foi quando eu aceitei a vergonha, confiei no processo e esperei. Hoje o céu te envia essa palavra. Você não chegou aqui por acaso. Deus te viu, Deus te ouviu, e agora Deus vai te honrar. Onde tentaram te calar, você vai ser voz. Onde tentaram te apagar, você vai brilhar. Onde tentaram te envergonhar, você vai ser exaltado. Que essa mensagem alcance e transforme vidas. Se tocou você, compartilhe. Deixe que essa verdade também alcance quem está cansado, desacreditado, envergonhado. A honra de Deus vai chegar. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.